bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar resolvendo questões de história de vestibulares por assunto, e o assunto de hoje é o nazifascismo. Sem mais delongas, na parte 1, na parte A da nossa resolução, nós vamos resolver a questão 1, 2, 3 e 4 apenas desse vídeo. E a questão 1, ela vai trazer o seguinte enunciado. Jornalista, diretor do principal diário socialista de seu país, dizia-se marxista. Entretanto, não possuía uma filosofia definida, condenou o imperialismo e mais tarde o praticou. Difamou a igreja, chamou a bandeira de sua nação de um farrapo bom para plantar um monte de esterco. Foi responsável pela implantação de um novo sistema político e econômico em seu país, conhecido como Estado Corporativo. Esse homem é Kerensky, Adolf Hitler, Trotsky, Benito Mussolini, Eduardo Daladier. Essa alternativa, essa questão, o candidato pode ganhar ela, sabendo que destes homens que estão colocados abaixo, o único que falou em instituir um Estado corporativo foi Benito Mussolini, porque o fascismo ele tinha algumas diferenças no tocante ao nazismo, certo? E uma delas é a questão do Estado corporativo. E o Mussolini ele era jornalista e foi diretor de um principal diário socialista de seu país. Ele se dizia marxista-leninista quando é o começo da sua carreira política, mas ele criou o conceito de Estado corporativo, certo? Que é aquele Estado que atua nos interesses corporativos. Entretanto, o fascismo também tem a sua face ditatorial e também preconceituosa. Então, o fascismo ele é uma versão de ditadura totalitária. Qual é a diferença entre ditadura e totalitarismo? É importante saber esses conceitos. A ditadura ele é um regime de força, simples assim, onde não se tem liberdades individuais, onde você não tem pluralidade de ideias, onde que tem a ideia dominante é a ideia do pessoal que comanda o aparelho de Estado. O totalitarismo ele é um tipo de ditadura em que não permite as pessoas ficarem indiferentes perante o processo. Ou seja, ou você adere explicitamente ao grupo que está colocado no poder, ou você é expulso do país. Então ela é total, você tem que ter uma adesão total. Não tem como um regime totalitarista ele governar sem a adesão total das pessoas. Então, portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra D, Benito Mussolini, que foi ditador da Itália. Tá bom? Alternativa, questão 2. A questão 2, ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. O fascismo nega que o número, pelo simples fato de ser número, possa dirigir as sociedades humanas. Nega que esse número possa governar graças a uma consulta periódica. A desigualdade é inexorável, fecunda, benéfica aos homens, os quais não é possível nivelar-se graças a um fato mecânico e exterior como o sufrágio universal. Pode-se definir os regimes democráticos como aqueles que dão ao povo de tempos em tempos a ilusão da soberania. Esse é um trecho do livro A Doutrina do Fascismo, escrito pelo próprio Benito Mussolini, em que fica patente ali que o fascismo reconhece que a desigualdade ela é benéfica para os homens, ou seja, os homens são desiguais por natureza. Aí que está, pessoal, aí que vocês possam entender que dizer que o comunismo ele é parecido com o fascismo tá um equívoco colocado, entendeu? Porque o fascismo ele é uma ideologia que entende a desigualdade como benéfica. E o socialismo, o comunismo, ele entende a desigualdade como maléfica, certo? Então ele é uma doutrina que critica os princípios comunistas, certo? E também é uma doutrina que critica os princípios liberais. Então ela é uma doutrina anticomunista e também antiliberal, certo? Ela é uma doutrina própria. Por isso que ela critica os regimes democráticos, aqueles que dão ao povo de tempos em tempos a ilusão da soberania. Quem quiser saber mais sobre o fascismo, pode ler o livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Eu até recomendo essa boa obra da filósofa judia radicada nos Estados Unidos, Hannah Arendt.
Tá bom? Na Itália de Mussolini, as ideias citadas traduziram-se nos seguintes fatos. Vamos lá, vamos ler uma dessas 5 excertos e ver quais deles estão corretos. Excerto 1. Substituição do Estado liberal pela organização corporativa do Estado. Está correto. Então, o fascismo ele tinha como princípio você substituir o Estado liberal pelo Estado corporativo. Certo? O princípio 1 está correto. O 2 vai dizer supressão das eleições pelos plebiscitos e domínio do partido fascista. Também está correto. Tome muito cuidado, porque quando você fala em fascismo, não é um regime eleitoral aberto. Tá bom? O fascismo ele é um regime extremamente fechado, em que você faz um certo predomínio por meio de plebiscitos, certo? Mas esse plebiscito é feito por uma população que já está ideologizada na doutrina do fascismo. Certo? Então, quando você fala em plebiscito, né, no regime fascista, dá a entender que o povo tem liberdade, mas na verdade o povo não tem liberdade. Certo? Portanto, essa alternativa ela está correta. Tá bom? Alternativa 3. Desaprovação a toda e qualquer forma de intervencionismo econômico. Está incorreto, está errado. O fascismo, economicamente, ele é intervencionista. Isso é uma semelhança do fascismo com o comunismo, certo? Eles são intervencionistas, eles têm uma visão estatizante do Estado. Certo? Portanto, a 3 está incorreta. E a 4 vai dizer pluralidade sindical e direito à greve. Está incorreto. O fascismo é um regime que ele não prega pluralidade, ele prega a unidade. Então, ele prega que é a homogeneização. Ele é um regime que é contrário aos diferentes. Certo? Portanto, como é que você vai falar em pluralidade sindical e direito à greve? Certo, essa alternativa está incorreta. E a 5 é reconhecimento das reivindicações socialistas como forma de solucionar os conflitos entre as classes sociais. Veja bem, o fascismo ele é anticlassista. Para o fascismo não existe classes sociais, existe apenas o povo, certo? E você não vai reconhecer as reivindicações socialistas, porque para o fascismo as reivindicações socialistas elas são antifascistas. Certo? Então, ela é contrária ao ideal fascista. Portanto, a 5 também está incorreta. Na alternativa 2, é a 1 e a 2. Então, assinale a alternativa B, se apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Tá bom? Vamos avançando aqui. Vamos à questão 3 da Fundação Getúlio Vargas, que vai trazer o seguinte enunciado para nós. O sistema político e econômico da Itália, sob o regime fascista, tem sido mencionado frequentemente como um Estado corporativo, como nós já falamos. Faz parte da concepção desse tipo de Estado a ideia de que, alternativa A, o Estado representa sempre os interesses da classe dominante. Portanto, num regime capitalista, deve ser encarado como o comitê executivo da burguesia. Está incorreto, certo? Isso daqui é uma visão marxista do Estado, tá? Não é uma visão de Estado corporativo. Toma muito cuidado com essas sutilezas, tá bom? A alternativa A está incorreta. Alternativa B, o Estado deve sempre subordinar-se às regras do jogo do mercado, deve atuar em função dele, como parte dele ou ainda como exceção a seu modo de funcionamento. Esse princípio aqui, ele é uma visão de Estado liberal, certo? Lembra que eu falei no começo que o fascismo ele combate tanto a visão de Estado comunista, socialista no caso, quanto a visão de Estado liberal. Então a alternativa A e a alternativa B estão incorretas. A alternativa C vai dizer o seguinte: a burocracia estatal deve resumir as contradições da sociedade, pois tem de servir a elite dirigente ao interesse geral e aos próprios objetivos. A questão de elite ela não existe no Estado corporativo. Em tese, todo mundo estaria no mesmo nível, certo? No Estado corporativo. Então, como você vai falar em burocracia estatal, certo? Está completamente equivocado, tá bom? A alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer o seguinte: os membros da sociedade devem ser representados politicamente na qualidade de agentes produtores e não como meros cidadãos, e os interesses individuais de classe devem subordinar
aos do Estado. Correto. O Estado corporativo, na visão fascista, ela obedece a essa seguinte perspectiva. Os membros da sociedade eles devem ser representados politicamente, mas eles não são cidadãos no seu sentido restrito, eles são agentes produtores, certo? E aí o interesse coletivo ou do Estado, né, ele sempre está acima dos interesses individuais de classe. É isso que na visão fascista seria o Estado corporativo. Portanto, na questão 3, a alternativa correta, a letra D está correta. E a alternativa E, que nós vamos descartá-la, vai dizer que todo governo baseado na força é uma ameaça à liberdade natural dos indivíduos e, portanto, por deter o monopólio da violência, o Estado é uma instituição a ser suprimida. O Estado cooperativo ele não fala em supressão do Estado, certo? Pelo contrário, como que o cooperativismo, o corporativismo, melhor dizendo, ele vai sobreviver sem o Estado? Não tem como. Então não tem lógica essa alternativa, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa aí também está incorreta e na questão 3, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 4 da OSEC São Paulo. E vai dizer o seguinte: assinale o conjunto de elementos que caracteriza o fascismo na Itália. Para isso você tem que saber, porque essas 5 alternativas aqui, elas vão trazer elementos que caracterizam o fascismo dentro de um elemento que não caracteriza o fascismo, invalidando a questão. Por exemplo, aqui na alternativa A, nacionalismo. O fascismo é nacionalista? É. O fascismo é comunista? Não. O fascismo é totalitário? É. O fascismo tem partido único? Tem. Mas ele não é comunista, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta, descarta. Alternativa B. O fascismo ele é totalitário? É. Ele é militarista? Também. Ele é corporativista? É. Os sindicatos são livres? Não. Os sindicatos no fascismo eles são fascistas, eles não são livres. Eles obedecem à ideologia do Estado. O Estado está acima dos sindicatos fascistas, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. Alternativa C. O fascismo é totalitarista? É. Nacionalista? É. Militarista? É. E corporativista também. Tanto é que o Estado fascista é conhecido como Estado corporativista. A alternativa C está correta. A alternativa D. Corporativismo, racismo, pluralidade partidária, liberdade de expressão. No fascismo existe o corporativismo, existe o racismo, mas não existe a pluralidade partidária e nem a liberdade de expressão. Portanto, a alternativa D está incorreta. E a alternativa E, totalitarismo, comunismo, nacionalismo, corporativismo. Você tem no fascismo o totalitarismo, o nacionalismo, o corporativismo, mas não tem o comunismo. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C, totalitarismo, nacionalismo, militarismo, corporativismo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.